Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, um bom dia para você. Obrigado por essa companhia. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Santa Catarina e o risco cada vez maior de perder a indústria de proteína animal. Déficit anual de grãos é de 3,5 milhões de toneladas. E em 2021 vai ser ainda pior. Sucessão familiar e o risco de prejuízo quando a empresa ainda não foi formalizada. Especialista dá dicas para abrir uma holding e tratar todos os parentes como sócios. E tem muito mais informação, a previsão do tempo e a sua participação. Vamos começar? Agora, Ligados e Integrados. As Filipinas voltaram atrás e liberaram a importação de carne de frango do Brasil. Foram 4 meses de embargo. A decisão foi tomada depois que o Ministério da Agricultura brasileiro apresentou evidências de que os frigoríficos cumprem o protocolo de segurança quanto ao novo coronavírus. Essa proibição aconteceu depois que a China acusou o Brasil de exportar o produto com vestígios da Covid-19 na embalagem, o que até hoje não foi comprovado. Aliás, as Filipinas também não poderiam ter embargado as compras, segundo o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, já que não tinham provas físicas e muito menos embasamento científico para isso, o que diz respeito aos princípios da Organização Mundial do Comércio. Desde então, as relações entre Brasil e Filipinas estão abaladas. O país asiático é um dos maiores importadores de carne de frango do mundo. O Brasil produziu mais ovos em 2020, alta de 9,1%, segundo dados da BPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal. Vamos a uma tabela que mostra a evolução ao longo dos anos. Vamos encher a tela para o pessoal de casa estudar comigo? Olha só então aí, em produção, bilhões de unidades. Veja só como foi crescendo de 2017, com 39 bilhões, quase 40, 2018, 44, 2019, 49 e 2020, 53 bilhões de unidades. Essa variação aí, só de 2019 para 2020, tem uma alta de 9,1%. Agora, o consumo per capita, a gente está comendo mais ovo aí, olha só. Em 2017, 192 ovos por pessoa, Agora, 250. Em exportação, crescemos e depois caímos um pouco. Veja só em 2017, com 6 mil toneladas, 2018 quase dobrou, 2019 voltamos, em 2020 caiu aí. E é uma queda de 2019 para 2020 de 31%. E o Brasil exporta ovos para 57 países. Vamos saber quais são os que mais compram nessa outra tabela aí. Bem curiosa, só para você saber, Olha só, não é essa tabela aqui, produção, é uma anterior que mostra os países que compram os ovos do Brasil. A gente tem lá os Emirados Árabes como o que mais compra, olha só, em volume. Só que numa variação aí, de janeiro a novembro, eles compram bem menos, quase 50% a menos. E os Emirados Árabes Unidos representam, no total do que a gente vende aí para o mundo, quase 75%. Depois vem Hong Kong, com 5%, mas aumentou bastante. Olha só como Hong Kong está comprando 150% a mais de ovos aí. Cresceu bastante durante esse ano. Depois vem Omã, Paraguai, Chile, Panamá e Venezuela. Agora sim, vamos àquela outra tabela que mostra uma projeção que a BPA fez para 2021. Você estuda aí comigo então. Olha só, em produção, os 53 bilhões de unidades, no ano que vem a gente quer transformar aí 56, uma alta de 5%. Consumo per capita, vamos comer ainda mais, será? 265 ovos por pessoa.
E exportação também podemos aumentar bastante aí, quase 50%. Esse dado aqui de variação pode ser que está equivocado, viu? Eu estou analisando com você aqui, porque aqui a gente vê que deve ter uma alta aí na exportação, né? E a falta de chuva já compromete em, no mínimo, 20% a safra de grãos de Santa Catarina. Vamos nos conectar com a Federação da Agricultura do Estado, onde está o Enori Barbieri, que é vice-presidente da entidade. Bom dia, Enori. Bom dia a você, Pablo. Bom dia a todos que nos assistem através do Ligados Integrados do Canal Rural. É sempre uma satisfação poder falar com vocês. Que bom que você veio. Enori, pelo que vocês estão contabilizando aí, milho já perdemos quase 30%, pelo que eu li dos dados de vocês, né? Soja um pouco menos, né? Mas também perdemos um pouquinho por causa da seca já. Bom, Pablo, infelizmente o ano de 2020, que havia uma expectativa muito grande do agro catarinense pelas suas atividades, ele foi um ano e está sendo muito difícil. Primeiro com todos os problemas que aconteceram aqui, foi ciclone bomba, foi tornado, foi seca, agora que voltaram as chuvas, é chuva de pedra, de granizo, vendavais, inclusive essa noite tivemos mortes numa chuva de 150 milímetros aqui numa região central. Então, infelizmente, tem sido mal. Agora, em termos de agro, aquilo que era uma grande promessa em função de um ano, pelos preços que subiram muito no mercado internacional e no mercado interno dos produtos agrícolas, os produtores tinham uma grande expectativa. E nós começamos a ter uma estiagem aí no final do mês de agosto, e que comprometeu principalmente a maior cultura de Santa Catarina, até por necessidade, que chama-se milho. Eu diria que é uma seca com dois prejuízos. Aos produtores que perderam, e esse 1 milhão de toneladas que nós perdemos, que vai fazer muita falta para a nossa cadeia de transformação em proteína animal, que nós já somos um grande importador de milho em Santa Catarina, e vai nos faltar esse 1 milhão de toneladas no ano que vem, para que a gente possa transformar isso em proteína animal. Vocês estão buscando por um replantio, então, até distribuindo sementes para os produtores, né, para ver se ajuda um pouquinho. Não, mas esse replantio temos que ser muito transparente, não é para milho comercial, é para milho silagem. Nós plantamos 320 mil hectares de milho comercial, que foi encerrado o plantio no final de outubro, que é a janela dele, e plantamos 220 mil hectares de milho silagem. Esse milho silagem perdeu de 40% a 100%, que ele é utilizado na alimentação das vacas de leite, que nós éramos o quarto produtor nacional, e com a queda de produção em cima dessa estiagem, nós passamos a quinta. O grande problema é o milho comercial, que não pode mais ser replantado, porque ele saiu da janela de plantio em função do seu tempo, que ele fica muito sujeito às primeiras geadas que dão em Santa Catarina, que então a gente encerra o plantio de milho no final de outubro e inicia o plantio da soja, que são quase 700 mil hectares, que iniciou e já terminou o plantio da soja em Santa Catarina. Então o replantio é do milho silagem, que ainda há tempo de se fazer o replantio. Certo, que pena então até para a pecuária, que depende desse milho aí, né? Inclusive eu queria que você comentasse um pouco com a gente, porque a indústria, né, frigorífica do estado, que é muito forte, acaba pressionando até o estado, né, para quem sabe ter políticas para se ajudar a ter mais milho no estado. E aí num ano como a gente vai ter de 2021, com menos grãos ainda, como é que fica essa situação dessa relação ainda do estado com as indústrias? Olha, as indústrias, as nossas grandes indústrias, que aqui nasceu, é o berço da integração nacional, aí dessa questão de frango, de suínos, a indústria ela tem capacidade de planejamento e ela, de um jeito ou de outro, ela se vira. Esse ano, que foi uma grande safra de milho lá em janeiro, fevereiro, mesmo assim a indústria sempre tem alguma coisa importando aqui próximo. Nós somos tradicional importador do milho paraguaio de janeiro. Nós trouxemos do Paraguai esse ano 1 milhão de toneladas de milho e vamos
ter que trazer, apesar do Paraguai também ter tido estiagem, era o milho que abastecia a indústria no mês de janeiro, o milho paraguaio. Não vem mais do que isso, porque não há capacidade de transporte, porque temos uma ponte em Foz do Iguaçu que limita o transporte do milho paraguaio. O Paraguai produz aí 5 milhões de toneladas de milho, poderá produzir 15 milhões de toneladas de milho rapidamente, mas o problema do Paraguai é escoamento, não há mais barcaça, a estiagem tirou o transporte por barcaça, então nós temos que buscar milho na Argentina, milho dos Estados Unidos, alguma coisa, e milho do Centro-Oeste. Este ano, que nós esperávamos colher aí 2 milhões e 700, 2 milhões e 800 das 7 milhões de toneladas que nós precisamos, com essa perca de 1 milhão de toneladas e o atraso do milho das chuvas, que era para ser colhido agora em janeiro, e nós não temos lavoura para ser colhida em janeiro, e praticamente o Brasil está atrasado, nós vamos ter sérios problemas e a indústria tem que estar fazendo planejamento e já estamos recebendo milho importados para que a indústria possa continuar operando normalmente. Sim. Só que esse milho importado é muito mais do que o custo dele e isso tira um pouco do poder de ganho das próprias indústrias e de toda a cadeia produtiva. A nosso grande benefício da indústria é que a indústria está voltada à exportação, que traz dólares ou euros em divisa que possa fazer frente aos altos custos de insumos, que é milho e que é o farelo da soja, para a ração. Certo. Se não fosse esses dólares, eu diria que o mercado interno brasileiro não suporta esses custos. Aí equilibra um pouco, não, né? Equilibra um pouco. Então, eu acho que esse custo alto com exportação associado ao mercado interno, que temos que admitir, que o mercado externo é no máximo 30% da produção, tanto de carne de frango, como carne suína, como ovos, e esses 30% de exportação equilibra com o baixo Certo. Tomara preço que interno. a indústria e o Estado consigam aí buscar, né, soluções para ter mais milho próximo para produzir então a proteína animal em Santa Catarina, né? Enori, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, bom trabalho aí. Eu que agradeço e sempre à disposição em nome da Federação da Agricultura, que acompanha todo esse processo. É muito bom ter vocês aqui com a gente sempre. Valeu, até mais. Vamos atualizar então informações que têm a ver, né, com o problema que falamos agora, a previsão do tempo, com a Kelly Ávila. Bom dia, Kelly. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pablo. Tudo bom? Tudo certo, você? Tudo jóia. A gente está quase chegando aí no verão, segunda-feira começa oficialmente o verão no Brasil, mas o pessoal já está preocupado com as temperaturas. Hoje eu trouxe alguns mapas para a gente acompanhar um pouquinho como é que vão ficar as temperaturas aí nesse início de verão. A gente começa olhando as imagens de satélite e a gente pode observar, lembra que estava um pouco mais carregado aqui? Agora começa a vir um pouco mais aqui, parte do sul e sudeste, Pablo. Nuvens um pouquinho mais carregadas, a gente aproxima um pouquinho aqui. Não são muito fortes ainda, mas que vão provocar um pouquinho mais de chuva, como a gente já tem observado aí nos últimos dias. Aí a gente avança o mapa para ver como é que vai ficar o tempo nos próximos dias. Mudou também. Lembra que estava um pouco mais claro aqui e aqui. Agora já avançou um pouco mais para toda a área central do país aí, a área médio central aí do país, com o tempo um pouco mais firme. Nessa área aí, pouca possibilidade de chuva, se tiver pancadas bem isoladas. Onde pode chover um pouquinho mais, que é a boa notícia, Pablo, olha aqui, mais ao sul do Paraná e norte de Santa Catarina, chuva um pouquinho mais significativa, já traz ali um refresco. Vai ter pancadas de chuva em toda essa área azul, mas nada de volumes muito fortes. Mas atenção, que em alguns momentos a gente pode ter tempestades, principalmente no fim da tarde. Tempestade rápida, mas que pode vir principalmente no sudeste aqui, tá, Pablo? E aí agora a gente vai acompanhar o mapa um pouquinho para frente para ver como é que vai ficar, ó, de 18 de dezembro a 22 de dezembro. A gente tem um pouquinho mais de chuva, como a gente já tinha mostrado também essa semana aqui no sul, mas olha só como reduz bem no centro-oeste, que é aquela mancha clara que a gente acabou de ver. Olha aí, 5 milímetros é praticamente uma garota, significa que a gente nem vai ter chuva. Aí rapidinho, separei algumas cidades para a gente ver as temperaturas. Olha aí, Chapecó, mínima de 13 no dia 22, olha aí, máximas de 33 graus. A gente já começa a ter temperaturas bem mais elevadas já na semana que vem, com temperaturas bem elevadas.
Aí a gente vai ter uma queda ali mais no início do ano, depois volta a subir um pouquinho mais. Mais uma cidade rapidinho, dá tempo? Toledo, olha aí, mínima de 18 no dia 22, máxima de 34 graus também no segundo dia do ano aí, temperaturas bem elevadas. Vamos começar janeiro com bastante calor. E bastante amplitude aí, né, Kelly? Obrigado. Mas a gente vai ter umas quedas de temperatura aí no meio do caminho, a gente vai estar mostrando. Beleza, Amanhã então. eu tô de volta aqui pra gente falar um pouquinho já do verão. Isso, vamos adiantar, né? Vamos adiantar, começa segunda-feira. Então. Tchau, gente, até. Tchau, Pablo. Tchau. E daqui a pouco vamos conferir o último levantamento do mês de outubro sobre a agroindústria brasileira. Cresceu ou diminuiu? E vamos também discutir quando é vantajoso abrir uma holding para sua empresa familiar. Mas antes, espera aí, porque tem um recado chegando aqui pra gente. De quem é? Meu nome é Marcelo Mazur. Eu sou Cíntia Mazur, sou da cidade de Campo do Tenente, sou integrado do Seara da Lapa. Ligados e integrados, volta já. Brasileira cresceu quase 1% no mês de outubro, o último fechamento da análise da Fundação Getúlio Vargas. A produção de alimentos e bebidas foi o segmento que mais avançou, uma alta de 2,6%. Já os produtos não alimentícios produzidos pelo agro foram então aí menos produzidos, no caso, no mês de outubro, né, com uma queda de 1,3%. Então, nós temos uma média positiva. Aliás, o crescimento é sucessivo desde julho, mas no acumulado do ano, tivemos uma retração de 2,1%. Com isso, dificilmente a produção agroindustrial eliminaria, ainda em 2020, todas as perdas causadas pela pandemia. Para zerar as perdas, o setor teria que crescer 11,2% nesse último bimestre do ano, numa comparação aí com o mesmo período de 2019. Garantir a sucessão familiar é uma das maiores conquistas de um produtor rural, não é mesmo? Mas ter os filhos enteados, sobrinhos ou netos trabalhando junto não é garantia de continuidade nos negócios. Aliás, o que seria uma garantia na vida, né? Se te deixa mais tranquilo, eu tenho uma ideia que vai servir, no mínimo, para você organizar os negócios, dividir em partes conforme as leis, além de diminuir a burocracia quando se aposentar ou morrer, né? Já ouviu falar em holding? Olha só. Muitas granjas são empresas familiares. Envolvem pai, mãe, filhos, às vezes até avô e avó. Lembra da família Albino, por exemplo? Tiago, quando foi que seu avô decidiu se tornar avicultor? Júlia, então, meu avô começou na década de 80. As atividades práticas são sempre bem divididas, mas na hora de organizar os negócios é comum surgirem dúvidas. Será que cada aviário fica no nome de um membro da família? Ou será que todos os núcleos pertencem a todos os familiares? Será que noras e genros também entram na sociedade? Fui cada vez mais me interessando pela avicultura e foi aí que eu resolvi ficar. Resolvi ficar com a família aqui, com a minha irmã. Né, hoje a gente é sócio. Não, que não tenha os diárias, né, as briguinhas diárias assim, mas assim, a gente se dá muito bem, que nem eu e meu irmão, a gente é sócio nisso aqui, né, em tudo, toda a responsabilidade, sobretudo é de nós dois, então a gente se dá muito bem. Na família Paixão também, toda a família está envolvida nos negócios. Para crescer como vocês cresceram, os filhos tiveram um papel fundamental. Nossa, demais, demais, e não tem nem como. Por que você acha que vocês conseguiram crescer tanto? Eu acho por causa da nossa sociedade, né? Que assim, o pai, eu, meu irmão, daí minhas irmãs também, na sociedade elas ajudam bastante, porque na hora de fazer um financiamento, e daí assim, nós tem mais CPF, nós tem apoio, eu preciso de um documento, ela me ajuda a correr atrás. Cada um fica na sua. No seu negócio ali. Mas todos vocês são sócios hoje, né? São, tudo é da família. Tudo. Tem os dois moleques, tem as duas meninas, que faz parte da família. Para essas questões burocráticas, existem soluções que ajudam a proteger o patrimônio e também as relações familiares. A expressão holding, do inglês to hold, significa segurar, controlar, manter.
A principal função da holding é simplificar o controle do patrimônio de uma ou mais pessoas de uma mesma família que tenham bens e participações em outras empresas. Ou seja, o patrimônio passa a ser administrado por uma sociedade familiar e todas as decisões são tomadas pelo grupo. É um meio de facilitar a sucessão familiar, garantindo a continuidade e a prosperidade dos empreendimentos. Quando a gente coloca, principalmente a questão do laço familiar no meio do trabalho, eu acho que dá ainda mais resultados positivos. Gostou do tema? Ficou interessado? Então vem cá para a gente conversar com o nosso consultor de empresas familiares no agro, o Hugo Cardoso. Bom dia, Hugo. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Que bom que você veio. Ô, Hugo, conta pra gente. Para eu abrir uma holding, né, eu tenho que analisar situações para ver se vale a pena ou sempre é bom? Não, isso é bem importante, Pablo. A gente viu ali, né, que holding ela vem de segurar, controlar, né? Então, o termo puro é uma empresa que controla outras empresas. E no agro, tem uma particularidade da exploração poder estar na pessoa física. Então, ela é simplesmente, o mais comum que se vê em holdings é uma empresa dona do patrimônio, e aí as pessoas físicas podem seguir explorando essa atividade, não necessariamente ter várias empresas sendo controladas por essa holding. Mas ela não vale a pena para toda a empresa familiar. Então, cada caso é um caso. E tem que ser avaliado principalmente os benefícios, os contras também que há na criação dessa empresa e principalmente os riscos envolvidos e também alguns mitos que foram se construindo aí ao longo dos tempos na formação desse tipo de empresa. Certo. E aí, quando eu estou interessado, né, porque eu quero organizar, então, essa minha empresa ou esse conjunto, como é que eu faço? Por qual profissional que eu devo buscar? Deve procurar, principalmente, um advogado, um contador, algum consultor de empresas que tenha uma visão sistêmica desse negócio ou trabalhe em conjunto com vários profissionais, que envolve várias áreas, né, dentro dessa formação. E uma holding, se ela não for bem estruturada, ela pode trazer, em vez dessa economia tributária, que é um dos mitos, né, que se acha que se criar a holding apenas traz economia e organização, se ela não for bem criada, ela pode criar um passivo tributário com a Receita Federal e ela pode também não funcionar de acordo com aquelas expectativas e também gerar um ônus para esse produtor. Então tem que sempre saber e procurar profissionais habilitados para entender quais são os riscos envolvidos nessa formação e o que realmente tem que se fazer, não para criar apenas a empresa, mas para essa empresa andar e ter os próximos passos, né? A criação é apenas o primeiro passo, Paulo. Pois é. E aí depois que eu tenho, então, até você estava falando aí, eu posso ter impostos diferenciados do que aquele CNPJ comum, só no nome do pai ou do avô? Exato. Tendo uma holding, por exemplo, nessa forma mais comum que se vê hoje, né, uma empresa dona dos imóveis e o negócio se manter na pessoa física, que há essa possibilidade, há ali alguns tipos de contrato de exploração para que essas pessoas físicas firmem com a empresa. Porque aqueles bens que antes eram das pessoas físicas, elas passam a ser de uma empresa. Então há um contrato para regar essa relação e quem explora essa terra tem que pagar em retribuição ao dono dessa terra, que vai ser uma holding. E aí, dependendo do tipo de contrato de exploração, da atividade que se fizer, há valores ali, alíquotas de impostos diferenciadas. Então tem que ter muito cuidado também na elaboração, além da criação da empresa, no contrato que vai regrar essa exploração pelos membros que exploram o negócio dessas terras que hoje pertencem, então, a uma empresa. Tá certo, por isso que você bem falou, então, que é bom fazer aí com um advogado, até para esse contrato ser bem feito, né, Hugo? E não ter nenhuma aresta ali, né? Para que todo mundo seja assegurado. Exato, e se não for bem elaborado, todos os benefícios que a gente viu na matéria, e principalmente, né? E outro mito que a gente tem que entender é que não existe blindagem patrimonial, que é muito comum se falar hoje, e sim uma proteção do patrimônio. Então, nessa proteção, ela tem que ser um contrato bem elaborado visando a proteção, porque se não for bem feito, pode o tiro sair pela culatra. Tá certo, então realmente aí
tem um trabalho a ser feito para se montar uma holding, pode incomodar um pouquinho, né? Vai ter que correr atrás de muita documentação, quem sabe. Você vai ver esse resultado só no futuro, né, Hugo? Por isso que é bom analisar bem para formar bem direitinho. Hugo, obrigado pelas informações aí e um bom trabalho para você. Obrigado, Pablo. Fico à disposição aí. Um bom dia a todos. Bom dia aí. Até mais. Tchau, tchau. E agora quero ver quem é que está participando com a gente, antes da gente ir embora, pelo Instagram também. Tem gente postando foto aí ou vídeo com a hashtag Ligados e Integrados? Então põe na tela para a gente ver. Hoje quem está aqui comigo é a Pati Alvarengue. Está levantando aí, o que é isso? É ração, hein, Pati? Trabalha bastante aí então para dar tudo certo, produzir bonito, hein? Obrigado pela sua participação e também muito obrigado pela sua companhia aí de casa, do trabalho, que para, né, essa meia horinha para estar aqui com a gente. Obrigado mesmo, viu? A gente se vê. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.